Irmãos e irmãs, o 12º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus, neste fim de semana, ela vem nos dar um esclarecimento a respeito das implicações de sermos discípulos e discípulas verdadeiras e verdadeiros de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que essa discriminação entre discípulo verdadeiro e não verdadeiro? Ora, por mais doído que seja admitir isso, nem todos os batizados, batizadas, nem todos os cristãos assumem de fato o ser cristão em suas vidas. Existe um lado muito cômodo, muito bonito, muito confortável, por assim dizer, de sermos cristãos e cristãs. Mas o ser cristão, ser cristã não é só isso. Ele é muito mais. Quando a gente fica nessa dimensão apenas do bonito, do confortável, do básico, do superficial, a gente não está sendo cristão de fato. Não estamos verdadeiramente seguindo Jesus Cristo. Para segui-lo, é importante que a gente dê passos a mais. E o que são esses passos a mais? É o esforço da tentativa da conversão diária. É o tentar lapidar-se para construir a santidade. Essa palavra, lapidação, ela precisa ser bem compreendida. Quando alguém, por exemplo, que procura pedras preciosas, ele porventura encontra uma, ele a encontra no seu estado bruto. Ele precisa lapidá-la. E a lapidação é um processo extremamente duro. Precisa quebrar cantos, precisa polir, precisa lixar, precisa da parte de quem está lapidando tomar cuidado para não quebrar, para não trincar. E tudo isso é extremamente oneroso. Pois bem, o nosso ser cristão verdadeiro passa por um processo de lapidação. Lapidação espiritual. Uma lapidação espiritual que implica uma reeducação religiosa, uma reeducação das nossas vontades, uma reeducação, enfim, de tudo aquilo que nós somos. Pois é assim que nós nos configuraremos cada dia como discípulos e discípulas verdadeiros e verdadeiras de nosso Senhor Jesus Cristo. E além de todo esse processo de lapidação, a palavra de Deus hoje nos apresenta outros percalços que o cristão, a cristã verdadeiro e verdadeira terão que tomar consciência que irão enfrentar. Logo na primeira leitura de hoje, que é do capítulo 20 do profeta Jeremias, nós temos uma profunda lamentação do profeta. Talvez, de todos os 18 profetas bíblicos, Jeremias é possivelmente o que mais sofreu. Sofreu porque,
Quando Deus o chamou para ser profeta, e ser profeta significa dedicar a sua vida a anunciar ao povo a vontade de Deus, Jeremias foi traído pelos amigos, foi abandonado pela família, foi perseguido por todos aqueles que estavam ao seu redor. Mas por que isso, se ele era um homem de Deus? Muito simples. Porque a palavra de Deus, a vontade de Deus expressa na sua palavra, da qual Jeremias era um portador, incomodava as pessoas. E o que a gente tende a fazer quando as pessoas nos incomodam? Ainda mais quando as pessoas nos incomodam falando a verdade, que a gente teima em não ouvir, em ignorar. A gente tende a deixar de lado, a gente tende a tratar mal, a gente tende a assumir posturas primitivas com relação a essa pessoa, que é ofendê-la, que é agredi-la, e por aí vai. Jeremias enfrentou isso e sofreu miseravelmente, mas não deixou de viver a sua vocação de profeta. Jeremias, sem sombra de dúvida, além de ter sido um profeta, foi também um herói. Suportou todas as dificuldades, chorou, lamentou o abandono, o desprezo, teve que saborear o amargo gosto da traição, mas foi fiel a Deus a todo o instante, até os últimos dias de sua vida. Jeremias é para nós um sinal de contradição, no sentido de que aquelas que verdadeiramente querem seguir as coisas de Deus, que verdadeiramente querem ser cristãos e cristãs, estão de alguma forma na contramão do mundo. E sim, há um preço caro, elevado a pagar por isso. Um preço muito desafiador, mas a recompensa de Deus ainda é maior. No mesmo sentido, nosso Senhor Jesus Cristo nos aconselha e nos adverte neste evangelho que acabamos de ouvir, que é do capítulo 10 de São Mateus. Jesus fala as mesmas consequências que Jeremias sofreu, que seremos muitas vezes abandonados, açoitados, mas que não devemos temer todos esses tipos de tratamento que de alguma forma ferem o nosso corpo, ferem também, por que não dizer, nossa personalidade, mexem com nossas emoções. Tudo isso é um sofrimento que todo cristão, toda cristã deve tomar por certo em sua vida. Quantas vezes nós, simplesmente por sermos cristãos, a gente não tem que lidar com deboches, com tiração de sarro? Quantas vezes as pessoas querem vir à missa, alguém da família não vem, cria dificuldade, cria empecilho, tece comentários inapropriados, faz piada com aquilo que para nós é sagrado, e por aí vai. Isso são as coisas mais leves. Há outras coisas bem mais complicadas, bem mais desafiadoras, e Jesus diz: tudo isso fere o nosso corpo,
mas a gente deve enfrentar isso, enfrentar na graça de Deus. O perigo maior não é quem fere o corpo, é quem fere o corpo e pode matar a alma. E quem que pode ferir o corpo e matar a alma, diz Jesus? Deus nosso Senhor. Mas Deus não fere o nosso corpo, tampouco mata a nossa alma, muito pelo contrário. Estando com o corpo ferido, por ser fiel a Jesus, a alma é cada vez mais fortalecida, vivificada. Como diz o apóstolo São Paulo, aonde eu me sinto fraco, é aí que eu sou forte. Então a nossa fidelidade a Deus, a Jesus, ela não passa desapercebida aos olhos de Deus. Ela é fonte de graça, ela é fonte de bênção. Uma graça, uma bênção que nos sustenta, que nos põe de pé, que faz a gente reunir energias que a gente não sabe de onde, e a gente levanta a cabeça, a gente sacode a poeira e a gente caminha. E por fim, o apóstolo São Paulo, nesta segunda leitura, que é do capítulo 5 da carta aos Romanos, ele nos diz que Jesus foi aquele que, na contramão de Adão e de Eva, que foram desobedientes, falhos, que foram assim seduzidos pelas armadilhas do demônio, Jesus foi obediente, perfeito e não se deixou seduzir pelas armadilhas do mal. Jesus é para nós uma inspiração também de fidelidade, de ser constante naquilo que Deus quer para cada um de nós. Jesus Cristo foi constante, fiel, fidedigno ao projeto de Deus o tempo todo. Nós, como cristãos e cristãs, precisamos entender que precisamos, de fato, darmos passos para sermos cristãos verdadeiros e, na fidelidade de Jesus Cristo, sermos fiéis também. Que esta palavra de Deus nos ajude, nos ilumine, nos encoraje, se for o caso, que ela nos tire do nosso comodismo, que a gente dê os passos necessários, que a gente avance para onde é importante, para águas mais profundas da nossa fé. E tenhamos em mente que os desafios aparecerão, que as dificuldades surgirão, que certamente nosso corpo será ferido, mas quanto mais avançarmos, mais a graça de Jesus Cristo nos fortalecerá, nos manterá de pé e, sendo fiéis a Ele, como Ele diz no final do Evangelho, Ele será fiel a nós também. Que esta palavra nos ajude, que a Eucaristia da qual vamos tomar parte nos alimente nessa jornada de sermos verdadeiramente discípulos e discípulas de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.